Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, estamos estudando Crescendo em um Relacionamento com Deus. Já estamos na semana 11, que tem como título Tribulações. E o verso áureo diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vejam que interessante. Tribulação, ela produz a perseverança. Então, quando você tem problemas, quando você tem tribulações, quando você passa por maus caminhos e você resiste e você continua, você tem então uma perseverança maior. E quando você tem uma perseverança grande, maior, você adquire experiência. E quando você se torna uma pessoa experiente, então você se enche de esperança. Você fica uma pessoa esperançosa. Então, uma coisa vai levando a outra. Isso é muito interessante e é muito bom que nós, então, estejamos atentos a isso. A lição de sábado, ela diz que uma jovem estava retornando para casa. E no caminho, ela começou a sentir que estava começando a chover. Uma gota após a outra, até que ela se viu totalmente molhada. E o seu pai olhava de longe e acompanhava. E quando ela chegou próxima do seu pai, o seu pai disse: Filha, por que a cada relâmpago você parava e olhava para o céu? E ela disse: é que Deus estava tirando uma foto minha. Como reagimos quando as tempestades da vida nos atingem? Ou quando enfrentamos crises no nosso relacionamento com Deus? Abaixamos a cabeça ou levantamos o rosto, certos de que Ele está ali nos observando e cuidando de nós? As tribulações, elas não são provas de abandono, mas elas são oportunidades de crescimento espiritual. As tribulações não são provas do abandono de Deus, mas são chances para que nós possamos crescer espiritualmente. Deus usa os momentos difíceis para moldar o nosso caráter. A esperança cristã não está baseada nas circunstâncias, mas nas promessas de que Cristo vai voltar. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma tribulações em momentos de crescimento espiritual. Domingo, as tempestades da vida. Jesus, ele havia passado o dia inteiro ensinando grandes multidões nas margens do Mar da Galileia. Ao cair da tarde, Jesus então fala aos seus discípulos para que eles façam a travessia, para que eles possam ir ao outro lado do mar para ali Jesus descansar. Mas no caminho houve uma grande tempestade. Os discípulos então ficaram horrorizados de medo. Depois deles tentarem resolver a solução com as suas próprias forças, eles viram que a verdadeira solução, a verdadeira salvação, estava no barco, dormindo, Jesus. Então eles chamam Jesus e Jesus então os livra e os salva. Rapidamente foi isso que aconteceu. Cortamos vários detalhes aqui para que fique bem mais prático e o aprendizado seja melhor. Mas a lição, ela deixa então 4 pontos. O primeiro ponto, ele fala assim: Jesus adormeceu, provavelmente sobre o único travesseiro do barco. Veja, esse travesseiro, ele era usado pelo condutor do barco. Então ele era o travesseiro do condutor, do chefe. E Jesus então ele adormece ali.
A lição diz aqui: no lugar do piloto, mas dormia ao leme. Jesus dormia tranquilo. O segundo ponto é: nem todos os discípulos eram marinheiros inexperientes. Então ela diz que Pedro, Tiago e João, eles conheciam bem o mar da Galileia e sabiam como lidar com a situação, mas mesmo assim eles ficaram desesperados. Esse é o único registro no Evangelho em que Jesus está dormindo. Os discípulos ali aterrorizados e pensando que iam dormir, que iam morrer, desculpe. E Jesus então dormindo na polpa do barco. A reação dos discípulos diante do perigo foi perguntar: Mestre, não te importa que morramos? Então eles questionam o caráter de Deus e o próprio amor de Deus por eles. Como nós reagimos diante das dificuldades e das provações? Nós questionamos a Deus ou confiamos no caráter de Deus? Deus, ele é sempre fiel, mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos. O Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando não conseguimos. Então, Deus é fiel. Ele está sempre conosco e pode acalmar as tempestades da vida quando seguimos a Ele. As tribulações podem abalar as nossas emoções, mas jamais poderão destruir a esperança de quem permanece em Cristo. Que você e eu estejamos e continuemos sempre permanecendo em Cristo. Segunda-feira, seja curada. Imagine a multidão agitada à beira do mar da Galileia, todos ansiosos, esperando o retorno de Cristo. Assim que Jesus desceu do barco, todos se apertaram ao redor dele e o seguiram. De repente, aparece Jairo, o chefe da sinagoga, suplicando que Jesus fosse até a sua casa, até a casa de Jairo, para curar a sua filha que estava doente. Entre a multidão, havia uma mulher que sofria há muitos anos de um fluxo de sangue. E ela então tenta de todas as formas se aproximar de Cristo, vai se apertando entre um e outro, reunindo o restante das suas forças, totalmente esperançosa da cura, e ela chega próxima de Cristo e toca as suas vestes. E quando ela toca, ela é curada. E Jesus então diz: quem me tocou? E seus discípulos ficam: Mestre, como assim? Quem te tocou? Olha a multidão. E Cristo responde: eu senti que de mim saiu o poder. Esse episódio, ele revela o cuidado e a compaixão que Jesus tem pelos doentes, pelos solitários, pelos perdidos no meio da multidão. Vejam, muitos o tocaram, muitos, mas apenas uma mulher o tocou com fé, e de Cristo saiu o poder. O Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidosa. A roupa de Jesus, ela não tinha poder em si mesma. Foi a fé daquela mulher expressa em uma decisão de tocá-lo que o curou. Aquela mulher, ela poderia ter ficado em casa, sofrendo, reclamando, murmurando, mas não, ela se levanta, respira, puxa a força de onde não tem mais e vai ao encontro do Mestre. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave e leve, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus nos convida a ir a Ele. E quando vamos a Cristo, encontramos salvação e descanso para as nossas almas. As tribulações, elas ensinam importantes lições. Deus usa experiências difíceis para moldar o nosso caráter. Podemos crescer espiritualmente através das lutas. Veja que pontos interessantes. As tribulações nos ensinam lições,
Deus usa experiências difíceis para moldar o nosso caráter e podemos crescer espiritualmente através das lutas. O que Deus está tentando ensinar nas dificuldades que enfrentamos? Quem sabe, ao invés de reclamarmos, nós poderemos aprender mais diante das dificuldades. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Terça-feira, Jó. Quando pensamos em provações na Bíblia, o primeiro nome que vem à nossa mente costuma ser o de Jó. Jó, ele perdeu todos os bens, todos os filhos e a própria saúde. E para piorar, a esposa de Jó o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Depois de algum tempo, olha só, as coisas para Jó vão ficando cada vez mais difíceis. Ele perdeu tudo: dinheiro, propriedades, bens e filhos. A sua esposa manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Quando parecia que estava ruim, ficou pior. 3 amigos de Jó vieram visitar. Eles ficaram tão chocados com a situação de Jó que eles ficaram 7 dias observando. E quando abriram a boca para dizer coisas terríveis. Diziam que Jó deveria ter algum pecado oculto e precisava se arrepender. Um deles chegou a dizer: é assim a habitação do perverso. Esta é a situação, Jó. A sua situação é de quem não conhece a Deus. Olha, que amigos terríveis. Jó, ele foi fiel. Ele não se revoltou contra Deus, apesar das circunstâncias terríveis. A fidelidade a Deus para Jó e para nós, ela deve não depender das circunstâncias. Nem toda tribulação é consequência de pecado. Guarde bem isso. Nem toda tribulação é consequência de pecado. Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos. Deus está no controle, você entendendo ou não. Quando as tribulações chegam, a sua fé, a minha fé, ela permanece baseada em Deus? Jó, ele permaneceu fiel diante das terríveis circunstâncias. Embora a batalha seja intensa, devemos nos lembrar que, à luz da eternidade, nossas tribulações são passageiras. Veja, estamos em um mundo de pecado, onde existe uma luta terrível entre o bem e o mal. Mas essas batalhas, essas tribulações que nos deixam temerosos, à luz da eternidade, comparada com a eternidade, elas não são nada. Quem aprende a confiar em Deus na dor, desenvolve um relacionamento que nenhuma tempestade consegue destruir. Quando aprendemos a confiar em Cristo na dor, nenhuma tempestade vai destruir o nosso relacionamento com Deus. Quarta-feira, o caminho de Emaús. As últimas semanas tinham sido intensas para 2 discípulos, que repassavam na mente as conversas e os acontecimentos vividos. Esses 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. E na conversa deles, eles falavam sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, a purificação do templo, a Páscoa, as orações que Jesus fez, a traição de Judas, o julgamento, as zombarias. Ali eles iam conversando dos acontecimentos que estavam bem frescos nas suas memórias. Depois eles ainda falaram sobre o rasgar estrondoso do véu do templo, os túmulos de justos que se abriram, o corpo de Cristo retirado da cruz, né? Então, assim, eles estavam ali conversando. E os seguidores de Jesus estavam decepcionados, abatidos e confusos. Era a maior reviravolta da vida deles. O que não conseguiam perceber é que aquilo era apenas um momento dentro da maior história de todos os tempos. Enquanto 2 deles caminhavam pela estrada de Emaús, Jesus se aproximou,
começou a andar ao lado deles e a conversar com eles. E eles não perceberam que era Cristo. Quando os olhos deles se abriram, eles correram de volta a Jerusalém para contar o que havia acontecido. Quando Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram tomados de medo. Observe as perguntas que ele fez. Por que vocês estão assustados? Jesus então pergunta: meus amigos, meus discípulos, meus irmãos, por que estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Eu sou o Cristo, eu sou o seu Salvador. Essa também é a mensagem de Jesus para nós hoje. Não devemos ficar assustados, com medo. Jesus é o nosso Cristo, Jesus é o nosso Salvador. Devemos confiar nele. Jesus também enfrentou sofrimento e tribulações. Apesar de Jesus ser o nosso mestre, ele também passou por momentos difíceis. Ele venceu confiando plenamente no Pai. Devemos ter isso como exemplo e, diante das tribulações, das dificuldades, confiar plenamente no Pai. Seu exemplo nos inspira a permanecer firmes. O exemplo de Cristo. Cristo deve ser o nosso exemplo. Só Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Como posso seguir o exemplo de Jesus diante das dificuldades? Pense nisso. Jesus é meu exemplo de coragem, fé e perseverança. Jesus deve ser o nosso exemplo. Veja, coragem, fé e perseverança. Nosso exemplo em tudo. Quinta-feira, olhe para Jesus. Quinta-feira é um sonho, vem nos contando um sonho de Ellen White. Resumidamente, o sonho é assim: ela recebe um chamado para ir ao encontro de Cristo. E ali ela pega os seus pertences, suas coisinhas e vai. E nesse sonho ela vai subindo uma escada. E quanto mais ela sobe, mais próximo ela fica de Deus. E diz assim: finalmente atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali, meu amigo, o seu guia, informou que ela deveria deixar as coisas ali. Então veja, até a última porta, ela carregou os seus pertences. Quando chega no último degrau, na última porta, ela tem que deixar tudo. Tem que se desfazer de tudo. E quando Jesus olha para ela, ela diz que ela viu que Jesus estava familiarizado com todos os acontecimentos da vida dela, com todos os pensamentos íntimos e sentimentos. E ela conta então que ela procurou desviar o seu olhar de Cristo, mas ela não foi capaz. E Jesus diz: não tema. O som da doce voz de Cristo agitou o coração dela e o coração dela encheu-se de felicidade. E ela conta que caiu prostrada aos pés de Cristo. Por fim, recuperei as forças e me levantei. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre ela, e seu sorriso a enchia de alegria a sua alma. Esse sonho deu a certeza, a fé e a beleza, a simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar na alma dela. Então, olha, Ellen White, ela sonhou, teve um belo sonho. Aqui eu rapidamente detalhei ele, mas tem muitos detalhes preciosos. Mas o foco desse sonho foi que ela viu que Jesus olhava para ela com um olhar de amor. E aquele olhar fez com que ela amasse a Cristo cada vez mais. Esse mesmo olhar que Jesus tem para nós, tem para você e para mim. Ele nos olha com amor. E quando ele olha para nós com amor, nós temos a certeza de que ele nos ama, ele nos salva, e a graça de Cristo é capaz de nos tornar dignos de irmos aos céus. Deus, ele promete um futuro melhor para seus filhos. Deus promete um futuro melhor para nós. As dificuldades atuais não durarão para sempre, elas são passageiras. A esperança
ela fortalece o nosso coração. Minha esperança está nas circunstâncias ou nas promessas de Deus? Minha esperança está em Deus e em suas promessas. A minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança devem estar em Deus e nas suas promessas. Que essa rápida recapitulação, meu querido irmão, minha querida irmã, o ajude a entender que os problemas deste mundo são passageiros, que os problemas deste mundo não são resultados de um erro ou de um pecado oculto. São tribulações que vêm para nos aproximar mais de Deus e fortalecer a nossa fé. Que essa rápida recapitulação o ajude. Eu te desejo saúde, paz e prosperidade.